Bom dia, minha amiga. Thanks God Every Day, desse dia especial, desse dia que amanheceu lindo por aqui, com um sol maravilhoso. Espero que também tenha amanhecido assim na sua cidade. Começamos mais esse dia cheio de esperança, né? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas já se renovaram hoje. Deus já preparou esse dia para mim, para você. Um dia especial. Um dia onde nós podemos experimentar o melhor de Deus, né? Já está tudo pronto, já foi feito. Quando nós abrimos nossos olhos, já estava tudo feito pelo nosso Deus poderoso. Tudo está nas mãos dele, né? Bom dia, Jairo. Seja bem-vindo aqui tão cedinho. E essa semana estamos falando sobre preocupações e sobre ansiedade. Se tem um assunto que eu acredito que nós temos que falar nesse tempo, mas falar sob a luz de Deus, é sobre a ansiedade e sobre as preocupações. Sempre o povo de Deus andou ansioso e preocupado, mas nesse tempo, de maneira muito especial, nós temos visto a preocupação exagerada e a ansiedade tomar conta, literalmente, do povo de Deus, né? Então nós temos que falar, mas nós temos que falar sobre a ótica de Deus. Como é que Deus vê a questão da ansiedade e como ele vê esse estresse que nós estamos vivendo? Como Deus olha para nós e vê quando nós estamos assim tão preocupados, né? Como é que ele olha para nós? Eu tenho certeza, eu percebi isso vivendo no meio de uma grande ansiedade. Eu tenho certeza que Deus olha para nós com misericórdia e com amor, porque ele não quer isso para nós. Seja bem-vinda, Carol, bom dia. Ele não quer isso para nós, mas isso não é novo, porque na verdade a palavra de Deus em Mateus 6, que nós estamos lendo, trata da ansiedade. Como é que pode um assunto que é tão atual hoje, tá na Bíblia, falando há 2000 anos atrás, né? Bom dia, Ivone, bom dia, Murilo, sejam bem-vindos. Porque a ansiedade, ela sempre esteve, eu vou te falar onde que a ansiedade sempre esteve, entre Deus e nós. É ali que a ansiedade sempre esteve, entre Deus e nós. Nós podemos achar que esse tempo agora é um tempo muito difícil. Nós podemos achar que por conta, bom dia. Nós podemos achar que por conta da pandemia, por conta da dificuldade financeira, por conta de tantas lutas, nós estamos vivendo num tempo mais difícil. E por isso nós temos tanta ansiedade. E eu vou dizer para você que isso não é verdade. A ansiedade sempre esteve no coração do homem em relação a Deus. E como eu falei na semana passada, acho que foi semana passada que eu falei sobre isso, ele vem muito lá do Éden, lá de quando Adão pecou. A ansiedade nasceu ali. Por que a ansiedade nasceu ali se eles estavam no Éden? Porque quando Adão caiu, ele teve medo de Deus. O que traz a ansiedade para nós, o que traz a preocupação para nós, é a raiz de tudo, que é o medo. E o medo não provém do Senhor. O medo provém do inimigo de Deus, que quer justamente que nós nos afastemos, né, da bondade de Deus. A palavra de Deus diz lá no Éden, lá no iníciozinho, Gênesis, né, no iníciozinho, quando Adão caiu, que Adão teve consciência de si mesmo, ou seja, percebeu que estava nu, percebeu a sua condição fragilizada e teve medo e por isso se escondeu. E então esse medo, ele vem desde aquela época, ele vem para nós e hoje, ele é tão real hoje como se nós estivéssemos começando tudo isso, né? E nós temos medo de quê então, né? Olha só que interessante. Eu tenho certeza que você, assim como eu, nós sabemos do poder de Deus. Nós não duvidamos que Deus criou todas as coisas, que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Deus tem poder de todas as coisas. Nós não duvidamos, por exemplo, que Jesus fez os milagres. Nós não duvidamos que, inclusive, Jesus faz milagre hoje na vida de fulano, de cicrano. Nós não duvidamos do poder de Deus. Então, por que nós vivemos em tanta ansiedade? A dúvida que nós temos, na verdade, é se Deus vai usar todo esse poder que Ele tem na minha vida, se ele vai atender a oração que eu faço há tanto tempo. Então o nosso problema, vamos dizer assim, com Deus, não é saber se ele é poderoso, é saber se ele vai cuidar de mim com esse poder todo. Então a raiz de todo o problema, a raiz de toda a ansiedade é desconfiança de que eu sou amada por Deus. Nós falamos com muita facilidade, Deus me ama, Deus te ama, o amor de Deus, a gente fala com muita facilidade. Mas na prática, quando eu duvido que a minha oração vai ser respondida, que a minha oração vai ser ouvida por Deus, que Deus está se importando comigo, na prática eu duvido disso, eu duvido então que o amor de Deus ele está sobre a minha vida. A correção que tem que ser feita então
essa correção nesse relacionamento, que às vezes está um relacionamento muito superficial. Quando eu estou me relacionando com alguém, mas eu não tenho certeza que esse alguém me ama, eu fico desconfiada. Eu não confio nessa pessoa. Essa desconfiança, ela vem porque eu não tenho certeza de que essa pessoa me ama o suficiente para ser fiel e ficar comigo até o fim. Isso nas relações humanas, mas com Deus é a mesma coisa. Eu desconfio do amor de Deus por mim. Eu não desconfio que Ele é amor. Bom dia quem está chegando aí, Valvi, a Ivânia. Eu não desconfio que Ele é amor, eu não desconfio que Ele é poderoso, eu não desconfio de Deus em nada. Eu só desconfio de que eu mereça esse amor todo dele. Então o problema não está em Deus, o problema está no meu merecimento. Esse é um problema antigo da humanidade. Adão pensou: provavelmente agora Deus me mata, né? Porque se eu comesse da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, o fruto do conhecimento do bem e do mal, eu morreria. Eu não morri, comi, não morri. Então agora que Deus está vindo encontrar comigo, certamente, agora Ele me mata. Então essa desconfiança de que Deus é amor comigo é que traz toda essa ansiedade. Isso, eu tinha essa percepção, eu já contei pra vocês algumas vezes meu depoimento aqui. Bom dia Ivanilda. Eu tive ansiedade durante muitos anos, eu sofri debaixo de ansiedade. Eu sei o que é viver debaixo da ansiedade. Eu sei o que é uma vida na ansiedade. E eu vivi isso durante tantos anos e eu sabia, eu tinha essa consciência. O que eu tô falando com vocês aqui, eu tinha essa consciência. Eu entendi aqui, mas eu não sabia como mudar a chave aqui no coração. Eu sabia que a minha ansiedade desagradava a Deus. Eu tinha essa consciência. Para mim, o meu maior pecado que eu carregava assim era desconfiar do amor de Deus comigo. Eu sabia que eu desagradava a Deus, porque eu também sou mãe. Eu também sou mãe. Se você é mãe, se você é pai, ou se você não é, você sabe como é que é a relação com seus pais, né? Um pai e uma mãe, quando ama muito um filho e o filho não confia nele, o pai fica triste. Eu tenho 3 filhas e eu faço tudo que tiver no meu alcance para essas minhas meninas, para as minhas filhas. E se elas desconfiarem que eu amo elas o suficiente, né? Por exemplo, se elas desconfiarem que eu vou embora um dia do nada, que eu vou abandoná-las, qualquer coisa desse tipo, eu vou ficar muito triste. Por quê? Porque eu sei o tamanho do amor que eu tenho por essas meninas. Então eu não quero que elas desconfiem que eu as ame. E isso não acontece, elas têm segurança no meu amor e eu fico muito feliz com isso, né? E agora imagina em relação a Deus. Então essa consciência me trazia uma angústia, e eu acredito que isso foi o que Deus mais viu em mim, que eu desconfiava do amor dele, mas eu sofria com essa realidade. E eu fui pedindo muito a Deus que curasse o meu coração. E Deus curou meu coração, eu fiquei livre da ansiedade, né? Já contei isso pra vocês, acho que ontem eu repeti isso. Segunda-feira eu contei meu testemunho e eu fui curada em março, agora eu tô fazendo 2 anos. Março de 2020, iníciozinho, março pra abril de 2020, né? Eu fui curada da ansiedade. E de lá pra cá eu tenho uma vida totalmente diferente, é por isso que eu bato muito na tecla, porque eu vejo as pessoas sofrendo. Gente, nunca se usou tanto remédio pra ansiedade como se usa nessa época. Nunca se usou tanto remédio para doenças chamadas distúrbios do humor, né, que é a ansiedade e suas irmãs ou suas primas, né, que é a síndrome do pânico, que é depressão, o distúrbio da ansiedade, e tantas outras, né, toque, e tantas outras coisas. Por que tantos remédios, né? Porque as pessoas não estão conseguindo resolver. E não estou falando mal de remédio, mas o que eu creio, eu acredito que você creia também, que aquele que fez é capaz de corrigir, né? Corrigir a obra. Então, se eu estraguei a obra que era perfeita, Deus é capaz de corrigir. Assim Ele fez em mim, Ele me curou milagrosamente, né? Neste mesmo tempo, inclusive no jejum. Nós temos um jejum no primeiro semestre, segundo semestre, estamos agora no jejum. Fui num jejum como esse que eu fui curada 2 anos atrás, né? E eu sei o que é ficar livre dessa ansiedade. Por isso que eu prego com muito paixão, com muito amor, que eu desejo que todos nós, que a gente viva o que está escrito na palavra de Deus. Mateus 6:25 fala assim, olha que interessante, isso sendo escrito há 2000 anos atrás, gente, é muito louco, a palavra de Deus é muito louca, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Nós que sofremos ou já sofremos de ansiedade, nós deveríamos pegar esse versículo e agarrar nele
e grudar nele e falar: Deus, eu não solto isso aqui enquanto eu não tiver compreensão na minha alma. Eu já entendi com a minha mente, mas a minha alma tá longe disso, né? Então gruda nisso, gruda nesse versículo e fala: Deus, eu não vou soltar isso aqui enquanto o Senhor não me der revelação disso. Eu tô entendendo o que está escrito, mas isso não muda a minha vida. Mas tem que mudar, a palavra de Deus tem que mudar a minha vida. Porque se eu acredito que a palavra de Deus é verdade, ela tem que mudar a minha vida. Eu não posso viver na ansiedade. Se foi escrita há 2000 anos atrás, qual é o caminho de não viver na ansiedade? Eu entender, eu ter compreensão, eu ter revelação de que meu corpo ele vale mais do que as vestes, que a minha vida vale mais do que a comida. Eu não posso ficar preocupado com essas questões. E se a gente continua na leitura, fala que Deus cuida até das aves. Deus cuida até de uma planta, de um lírio do campo, que hoje nasce, dá uma flor linda e amanhã nem existe mais. Não vai cuidar de mim, de você? Que loucura é essa? Onde é que o ser humano chegou, né? Onde é que nós chegamos? De achar que Deus cuida da planta, que cuida do passarinho. Ele não cuida de mim. Por quê? Porque eu estou duvidando de que realmente Deus me ama. A correção base não é só entender a palavra de Deus. A correção base é eu ter compreensão, eu me sentir amada. E por que então que eu não me sinto amado? O que está acontecendo, né? Por que a gente não se sente amado então? Porque nós ainda estamos no merecimento. Nós ainda estamos achando que nós precisamos merecer para Deus cuidar de nós. Porque foi assim que nossos pais nos ensinaram, né? Eu lembro que a minha mãe, eu lembro da minha mãe falando assim: ó, tem um caderninho aqui anotando tudo que você está fazendo de errado. E ela falava que Deus tinha esse caderninho, né? Tudo que você faz, já era criança, né? Tudo que você faz de errado, Deus anota. E aí vai listando todos os seus erros. Imagina eu criança, imaginando Deus com um caderno anotando todos os meus erros. Eu errava demais, eu era uma criança muito arteira, né? E aí a gente começa a colocar isso na nossa cabeça, de que Deus anota as nossas falhas. Deixa eu te falar, isso é contra a verdade bíblica. Isso é contra a verdade bíblica. Que se alguém te disse que existe um livro anotando todas as suas faltas, a palavra de Deus confronta essa mentira, que cai por terra agora essa mentira, que está anotada as suas faltas em algum lugar. A palavra de Deus diz que dos seus pecados eu não guardo lembrança. Sabe aquele pecado que você não consegue esquecer? Deus já esqueceu, só você que não está esquecendo. Deus já esqueceu, registrado na sua cabeça que Deus é um Deus poderoso que está o tempo todo atrás de você por causa das suas faltas. Isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é aquele pai da parábola do filho pródigo, que quando o filho faz tudo de errado, ele fica ansioso para perdoar, para voltar, para agarrar esse filho, para beijar esse filho, para dar um anel para esse filho. Te contaram mentiras, assim como me contaram mentiras. E hoje ainda nós temos dificuldade de perceber esse amor de Deus. E é isso que nos leva à ansiedade exagerada, essa loucura que nós vivemos. É porque nós olhamos para nós e nós vemos que nós não merecemos. Nós não merecemos. Mas deixa eu te falar, nós não merecemos mesmo. Mas não é porque nós merecemos que Deus é bom, não. Deus é bom porque Ele é bom. Ele não precisa que a gente seja bom para Ele ser bom. Ele é bom, Ele é o amor. Então essa é a correção que nós precisamos fazer, e nós precisamos do Espírito Santo de Deus para desmanchar, para vir com uma borracha assim, e apagar esses sofismas. Isso são sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna verdade na nossa cabeça. E é isso que nos faz então olhar para nós e ver que nós não somos nada, e não somos mesmo, mas isso não muda quem Deus é. Nós temos o hábito de olhar para a nossa capacidade, mas Deus quer que a gente olhe para a potência dele. Ele quer fazer em nós, mas nós ficamos olhando para esse vaso aqui, que é um vaso de barro, e fala, não vai dar conta de tanta água. Não dá mesmo não, mas é por isso que transborda. É por isso que transborda. Nós somos sim esse ser humano falho, nós somos sim esse ser humano, nós somos feitos de barro, mas quando Deus consegue
usar a gente, quando nós deixamos Deus usar, é tanta potência que vem de cima, que enche esse vaso todo e transborda. Por isso que quando eu fico rica, eu transbordo. Quando eu fico cheia de saúde, eu transbordo. Quando eu tenho um casamento que é um exemplo, que é abençoado, eu transbordo. Quando os meus filhos são exemplos, são filhos educados, são filhos que deu certo na vida, eu transbordo isso. Tudo que na minha vida é muito, ele vai transbordar. Então Deus está mandando lá e nós precisamos aceitar essa bênção. O transbordo de Deus é a potência de Deus em cima de nós. É o casamento, sim, maravilhoso. É educação de filhos, sim, maravilhosa. É riqueza material, sim, abundante. É saúde, sim, abundante. É ter uma idade, parecer outra idade, parecer jovem, abundante. Tudo isso, tudo é abundância. É ter a paz que excede o entendimento. É essa vida sem lógica. É essa vida épica, é essa vida extraordinária. Porque essa vida extraordinária não é porque eu mereço e sou boa, não. É porque eu estou tão aberta para receber de Deus, que vem tanto, que sai transbordando na vida das pessoas. E aí quem convive com você, que tá assim, quer ficar igual. Por quê? Porque tá derramando nas pessoas. Tá derramando as pessoas. Antes de ontem, né? Eu conversando com uma mãe de uma menina que anda com a minha filha. Tá? Ela é discípula, né? Tem 12 aninhos e anda com a minha filha, que tem 22. É discípula da minha filha. E aí a mãe tá lá naquela luta da adolescência ainda, né? E ela olha pra mim, eu tenho 3 filhas que são 3 bênçãos, né? E ela olha pra mim, eu tô transbordando nisso. E aí ela olha pra mim e fala: André, que maravilhoso, você tem 3 filhas maravilhosas, como é que é, não sei o que. E eu vou falando, eu vou transbordando, eu vou contando. E ela sai de perto de mim como? Acreditando que é pra ela, acreditando que a filha dela também vai ser uma bênção igual as minhas são. Ela sai de perto de mim cheia da presença de Deus, cheia do poder de Deus. E ela fala: minha filha também vai ser uma discipuladora, vai ser uma mulher de Deus, igual as filhas de Andréia são. É pra isso que serve o transbordo em todas as áreas. Por isso nós não podemos querer só uma área, nós podemos aceitar todas as áreas. Deus quer transbordar em todas as áreas da nossa vida, pra gente encostar perto das pessoas e as pessoas falam: eu quero o que você tem. E aí eu e você, nós podemos dizer igual Pedro: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, é seu. Pega e leva pra sua vida, porque eu nunca mereci. Ontem eu comentava com a minha filha, eu tô na casa da minha filha aqui hoje, né? Vim dormir aqui pra curtir o netinho e ela também. E aí eu falava com ela, né: filha, eu já cometi tantos erros, né, na educação de vocês. A nossa vida foi tão turbulenta, né? Eu venho de um divórcio do pai delas, enfim, foi tão turbulento. E aí eu contava pra ela essa história que eu encontrei essa menina, né? Porque essa menina foi discípula dela primeiro e hoje é da mais nova. E aí eu falava: filha, nossa vida, quando as pessoas olham pra você, é a maior prova que nós podemos dar que tudo vem de Deus, que tudo é pela graça, que não é pelo merecimento. Porque eu cometi tantos erros com vocês e nós somos tão unidas e nós somos tão abençoadas. E a nossa família é tão unida. E aí vieram os genros também compor essa família, homens de Deus também, homens maravilhosos. E agora vem os netos. Ontem eu vi a minha netinha de 5 anos evangelizando o meu neto de 3 meses. Eu achei muito bonitinho. E aí ela falava com ele assim, ele é um bebê, né? E ela falava com ele assim: você tem que falar, Jesus te ama, fala comigo, repete comigo, Jesus te ama. E eu vejo a bênção de geração para geração. Isso, gente, é de Deus. É isso que Deus tem, o transbordo. Mas vem de uma quantidade tão grande que eu tô contando isso para vocês aqui, que eu tô transbordando aqui para vocês. É assim, quando vem de Deus é muito, quando vem de Deus é perfeito, quando vem de Deus é para transbordar na vida de todo mundo. É desse jeito que acontece, mas não é só em uma área, é em todas as áreas. Essa é a vida extraordinária que Deus tem para mim e para você. E cada vez que nós duvidarmos, você pode ter certeza, você está pensando na sua própria capacidade. Não é porque eu sou boa, não é porque você é bom, não, nós não somos, nós só somos amados, nós só somos assim. Sabe aquele filho sem vergonha? Sempre tem um filho mais sem vergonha que o outro, né? Aquele que não tá nem aí, que te pede dinheiro, que te pede ajuda, que não tá nem aí, ele é abusado mesmo. Sempre tem um filho mais abusado. Que seja eu e você, esse filho abusado, que é amado, que é amado, mas não acha que tem mais. O que eu posso dizer diante de tantas bênçãos, eu posso dizer
Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. E a única coisa que eu prometo é parar de resistir. Parar de resistir, porque Deus tem pressa de me abençoar e te abençoar. Deus tem pressa, Deus tem falado isso comigo muito no meu coração. Deus tem pressa em pegar aquela área da minha vida e da sua, que não é transbordante ainda, aquela que nós estamos na escassez ainda, aquela área. Deus tem pressa de trabalhar. Deus tem pressa. André, por que não está acontecendo? É porque nós estamos resistindo. Vamos parar de resistir. Deixa Deus agir. Pede Deus só isso. Deus, tira minha resistência, tira minha resistência. E de onde que vem a resistência? Disso de achar que alguém é rico porque é melhor, alguém tem família não sei o que porque é melhor, alguém tem um casamento não sei o que porque é melhor. Não, tudo vem de Deus, tudo é feito para o louvor da sua glória. A única coisa que nós temos que fazer é receber, não é merecer. Não tente merecer. Toda vez que você tentar merecer, você vai esbarrar em você mesmo. Você não merece, eu não mereço. É tudo pela graça. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Aproveite. Porque tudo passa e está passando esse tempo. Nós estamos vindo para um outro tempo. Vai começar uma nova dispensação. Mas este tempo que nós estamos vivendo agora, a dispensação da graça, é o tempo da gente parar de resistir. Abrir tudo. Abrir tudo e receber tudo que Deus tem em abundância. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua. Deus abençoe a sua vida. Diante de uma palavra dessa não pode ter ansiedade. Vai lá em Mateus 6 e fala: Deus, eu quero tudo. Mateus 6, 22. Me explica isso aqui que eu não estou entendendo ainda. Me ajuda a parar de resistir. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, quinta-feira, Thanks God Every Day, falando sobre ansiedade e preocupação.